Lado B da gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Olá, esse é o Lado B da gastronomia. Eu tenho aqui ao meu lado a comentadora Samia Fiuza, que é consultora de negócios de gastronomia, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante: como lidar com a concorrência na restauração. E para falar disso, temos aqui hoje um dos chefes mais experientes, mais conceituados de Portugal, que é o Vítor Sobral. Bastante experiência, né, Vítor? Só 40 anos. Então a gente já começa de início, Vítor, falando dessa questão da quantidade de restaurantes que tem hoje em Portugal e essa questão do abre e fecha. É complicado, um mercado que realmente é muito concorrido hoje, a gente pode assim dizer? Bem, é assim, relativamente à concorrência, nós temos que colocar dois patamares. Um são aqueles restaurantes que abrem com o propósito daquilo que é a restauração, que é atender bem o cliente, ter uma comida honesta e ter os mínimos cuidados higieno-sanitários. Uma cozinha limpa, uma casa de banho limpa, isso é aquilo que eu chamo um restaurante e supostamente é nesse propósito que nós, clientes, quando somos clientes, devemos procurar o restaurante. Os outros restaurantes que também têm nome de restaurantes e que não têm este propósito, que eu considero que são aquilo que são as modas, não é? E as tendências criadas hoje pela vida e pela sociedade que atualmente nós vivemos, que são uma concorrência, eu diria, até um bocadinho às vezes desleal, porque há muito a tendência de cultivar os restaurantes que abrem de início, e então tudo o que é novidade é que há destaque tanto nas redes sociais e muitas vezes também na imprensa do lifestyling, não é? E não privilegiar aqueles que têm já algum tempo de trabalho, têm uma história e que, à partida, existem princípios que, se sabemos que vão àquele restaurante, ele entrega aquilo que eu acho que um restaurante tem que entregar. Repito, um serviço de acolhimento atencioso, uma comida razoável. Quando eu digo razoável, é de boa qualidade, e depois as questões higieno-sanitárias cumpridas. Básicas. O resto eu não chamaria, na maior parte das vezes, restaurante. Essa concorrência é terrível. Um restaurante vive daquilo que eu chamo Roma. Não é? Um restaurante vai conquistando clientes e, no início, quando abre, hipoteticamente, tem 500 clientes, passado um ano tem 1000, passado 2 anos, e cria a sua carteira de clientes. Nessa carteira de clientes, ela, sobretudo nas alturas de maior volume turístico, ela sobe, não é? E aí é possível nós, de alguma maneira, termos uma receita maior e dividirmos um pouco esses clientes que, nas alturas de maior fluxo turístico, há mais. Quando não há esse fluxo turístico, essa carteira de clientes tem que ser dividida. E sempre que abrem restaurantes que são supostamente novidades e que não entregam aquilo que eu acho que têm que entregar, eu diria que é uma concorrência desleal. Mas agora a pergunta é: então, e o que é que vocês, que supostamente entregam, fazem ou podem fazer para contrariar isso? Essa é a questão que ninguém sabe responder. Eu estou aqui ainda refletindo sobre as palavras dele. Então, Samia, é um trabalho complexo isso, de lidar com a concorrência, de perceber essas nuances, essas diferenças, quem realmente compete com o seu negócio, ou quem é um restaurante ou um estabelecimento de restauração que é de moda. Como que a gente vê essa complexidade? Tem que analisar essa complexidade, principalmente para quem quer abrir, né, um restaurante. Os restaurantes existem, vamos lá, o que é restaurante, né? O que ele está dizendo ali? O que é restaurante? Uma pizzaria é um restaurante? Uma hamburgueria é um restaurante? Não, evidente que sim. Agora é assim, uma pizzaria que tenha uma massa de fermentação natural, que faça um molho de tomate como ele deve ser feito, caseiro, isso é considerado um restaurante.
Depois existem as pizzarias a metro. A mesma coisa acontece com os hambúrgueres, não é? Se for um hambúrguer que tem todos os cuidados com o pão, a carne que é lá utilizada, a forma como a carne é picada, e depois existem os outros que são a metro. Pronto. Eu acho que é extremamente importante, e eu estou a dizer isto na minha visão, tudo pode ser considerado um restaurante desde que entreguem aquilo que é a essência daquilo que eles estão a vender. Pronto. Então você tem no bom. diversos modelos, né, de restaurantes. É a segmentação dentro da própria restauração. Pronto. Exatamente. O que ele está a dizer é que existem conceitos que são mais, a palavra que a gente estava comentando antes aqui, instagramáveis, do que propriamente usam muito... Eu diria só que... eu não diria só que são instagramáveis, eu diria só que são restaurantes que funcionam a metro. Não é? A metro. E que, na verdade, tantas condições higiênico-sanitárias como a qualidade daquilo que se come... Fica comprometido. Ficam comprometidos. Sim, concordo. E aí, no caso da concorrência, e no segmento que você está, você tem que olhar... O entorno. O entorno, né? E aí você pode comer uma pizza boa, né? E trabalhar um ticket médio mais alto, porque você entregou um ambiente melhor, porque você entregou um produto melhor, porque você tem outros serviços agregados, não é? Ali de bar, de se calhar, né? Algum drink diferente, que, enfim. E esse modelo que você vai desenhar é que vai se fazer com que você se destaque da sua concorrência. Qual é o seu diferencial nesse sentido? Desculpa-me interromper, mas o cliente tem que ter literacia para entender isso. Entende? Ele tem que ter literacia, Sim. não só alimentar como gastronómica. Porque uma garrafa de azeite virgem extra é uma coisa, uma garrafa de azeite é outra. Um salmarinho tradicional é uma coisa, um salmarinho purificado é outra. Uma taça de vinho que você toma, se for de uma determinada qualidade, o vinho sabe de uma maneira. E se houver um frio certo para guardar o vinho. Tudo isto faz uma grande diferença na oferta. Faz. Ter um pão de fermentação natural no que houver é uma coisa, ter um pão industrializado é outra. Todos estes detalhes, se o cliente não tem percepção para perceber, fica difícil. Quem tem que fazer essa comunicação tem que ser quem? Tem que ser o dono da casa. O dono da casa tem que trabalhar esse desenho. Sem dúvida. Mas como ele comunica. Mas essa comunicação é feita, mas a maior parte das pessoas não entende. Não há literacia. Percebi o que você está a dizer agora. Não entende. Porque é mais... Não chega lá, não é? Você não chega na profundidade. Porque é mais importante fazer uma fotografia para o Instagram e aparecer num sítio que supostamente é muito bonito. E que está na moda. Está a comer, entre aspas, óleo de caminhão, um sal duvidoso, uma taça horrível para tomar vinho e por aí afora, não é? E eu só estou a falar de taça de vinho, da forma como conservar o vinho, azeite, pão e sal. Mas eu posso fazer aqui uma lista de 50 produtos. Fáceis. Sim. Se o cliente não tem essa percepção, logo aí fica também extremamente difícil para quem divulga e para quem promove ter o retorno da forma como trabalha. Vai dar um trabalho muito maior, não é? Para educar esse cliente. Público. Eu abri uma padaria com tudo. Ainda hoje continua a ser uma padaria que fazem o pão de uma forma realmente diferente, inclusive até a nível de tecnologia. Eu, quando abri, tinha a ilusão, porque ia trabalhar, ainda por cima, era uma fase, hoje em dia já há muito mais padarias de boa qualidade, era uma fase que havia muito pouca oferta nesse sentido, e eu achei, bem, vão fazer fila à volta da padaria para comprar pão, porque eu não vou ter capacidade de fazer tanto pão para a qualidade que eu tenho, para a possibilidade de comercial que você acha que ia ter. Exatamente. Enganei-me. Pensava atrás do preço, né? Porque isso é um produto mais e pão ainda é uma coisa pior, porque se você comprar um pão bom, ele dura uma semana em sua casa. Se você comprar um pão ruim, ele dura, se calhar, 8 horas, 10 horas. Portanto, o preço é muito relativo. A mesma coisa acontece relativamente aos restaurantes. Você não tem que comer todos os dias num restaurante Michelin. Se a forma que você tem, se tiver literacia, tanto alimentar como gastronómica, é procurar, em função do preço que você pretende, o restaurante que entregue aquilo que é realmente bom para si. Não é? Porque
essa questão que para ser bom tem que ser muito caro, não é verdade. Não, então mas concordo. os meus próprios restaurantes que eu tenho hoje, se o cliente quiser gastar 15 ou 20 euros, ele pode gastar. Se ele quiser gastar 25, gasta 30, pode gastar até 150. Sim. Ora, eu tenho uma taça de vinho que custa, sei lá, 6, 7 euros, mas também tenho garrafas de vinho que custam 200 e 300 euros. É uma opção do cliente. Não é? Você pode comer uma sopa, pode comer um prego. Há muitas maneiras de você se defender, se você gostar de comer. Eu ontem estava na carvoaria e há uma cliente que me chama para me dizer eu adorava vir ao seu restaurante todos os dias. Mas o meu, acabei de comprar uma casa e o meu orçamento não dá. E eu fiz uma continha, peguei na carta, fiz uma continha e perguntei-lhe qual era o orçamento dela. Ela disse-me, eu disse, está a ver, se você quiser vem cá todos os dias. Vê como é que você come e ensinei-lhe como é que ela tinha que pedir e comer. Interessante. Não é? E eu acho que Mas é esta a sua parte que carta falta, é esta parte que falta ao consumidor. E depois nós dificilmente conseguimos entender o que é que a maior parte dos consumidores querem. A carvoaria está no início e está a acontecer uma coisa que é, por exemplo, um sábado à noite. Há dias que tem fila na porta. Outro sábado a seguir, a casa está meio vazia. E eu não consigo entender. A comunicação, tudo o que supostamente eu tenho que fazer, eu faço. Eu vou muitas vezes perto dos meus colaboradores do salão e pergunto, vocês perceberam quem eram? Porquê? Porque eu quero entender quem é o tipo de público que naquele dia esteve lá e porque é que teve... Se o que você desenhou está realmente a acontecer. Exatamente, e porque entender nós quais são as temos nuances que você vai poder fazer a adaptação. Isso. Nós temos de ter sempre alguma capacidade de nos reajustarmos ao Sim. tipo de público que temos. O público da taberna é um, o público da carvoaria é outro e o público da tasca é outro. Não é? A taberna e a tasca já têm o caminho feito, já estão abertos há muito tempo, a tasca então já é a mais velha, a taberna abriu numa fase terrível que nós tivemos muito tempo para aprender, que foi na altura da pandemia. Só um louco é que abre um restaurante na altura da pandemia, mas estava lá tudo, estavam lá as pessoas. Que eu ia fazer? Adivinhar botar para também. rodar, né? Pois, apanhei muita pancada nessa altura, mas de alguma maneira também aproveitei essa pancada para hoje ter um produto que eu acho que é aquele produto que o público procura. Um restaurante que não abre no início, nós temos que nos reajustar sempre. Mas o que eu acho aqui a nível da concorrência é que a maior parte, voltando ao tema, a maior parte da concorrência não é, na verdade, concorrência, e hoje nós estamos com alguma dificuldade em entender qual é o conhecimento do público e o que é que ele deseja. E eu, por exemplo, vou ter sempre um grave defeito como cozinheiro, que é, num restaurante que vão, que eu seja ou o mentor ou o consultor, obrigatoriamente a comida é um passo importante. Não é? Agora, uma coisa interessante nessa questão em termos de público, já emendo aqui, a carvoaria é muito recente, mas o público dos outros restaurantes são mais portugueses, é meio a meio turista, e que tipo de turista também? Porque uma coisa recorrente que a gente tem visto é uma queda no valor do ticket médio que os turistas pagam, né? O turismo de massa, às vezes, traz algumas coisas que tem esses reflexos também no setor da restauração e não apenas. Nos teus negócios, consegue mensurar essa divisão de público? Mas os meus restaurantes são restaurantes, eu diria, populares, não é? São restaurantes com um ticket médio, não posso dizer baixo, mas muito abaixo daquilo que supostamente as pessoas identificam como um restaurante de chefe, não é? Inclusive eu acho que é mais um restaurante de cozinheiro do que propriamente de chefe. Mas mistura-se muito. Nós temos muita mistura de pessoas portugueses e turistas. E inclusive sentimos muito quando há feriados grandes, quando há férias, há ausência dos portugueses. Ora, nós temos em qualquer dos três espaços, temos uma afluência grande de portugueses, mas também temos de turistas. O turista que normalmente vem aos nossos restaurantes, ou é um turista que
foi recomendado pelos amigos. Brasileiros, eu tenho um fluxo grande de brasileiros em função de ter também uma taxa da esquina no Brasil. No Brasil e em e São Paulo. tenho alguma ligação mais próxima com o Brasil e também um pouco com Angola, não é? Porque já tive também restaurante em Angola, mas todos os outros, a maior parte deles vêm por recomendação ou de amigos. Eu tenho muitos casos, sobretudo na Tasca, que vêm e querem comer a mesma coisa que os amigos comeram, e também já tive situações em que os amigos telefonam a reservar e pedem exatamente o mesmo, não é? E os hotéis recomendam. Há uma prática que nós não fazemos que é, isto é uma prática comercial, vale o que vale. Há muitos restaurantes que pagam aos hotéis para mandar os clientes. Nós não fazemos isso, até porque somos restaurantes pequenos e lá está, o nosso preço médio não nos permite fazer este tipo de ação comercial. Mas nós temos muitos clientes que vêm recomendados pelos hotéis em função do produto que nós oferecemos. Como que é essa questão que o chefe falou, né, do reconhecimento dos clientes? É uma coisa complexa de fazer para o restaurante? É muita observação? É o pessoal da sala que tem que ajudar também, né? Perceber o desenho que foi feito. Você abriu um negócio, né? E desde a concepção você tem uma carta, você tem a carta de vinho, você tem tudo ali desenhado desde o início. Quando você abre e dá o arranque, né? Aquilo que você desenhou, que você achou que ia ter o público XPTO, né? Que aquilo ia funcionar de tal hora a tal hora melhor e tal. Pode ser que não aconteça. A maior parte das vezes não acontece. Exatamente. O que você tem que fazer observar e ajustar rapidamente, né? Porque cada mês que um negócio abre e que até ele entrar no break-even, até ele entrar no ponto de equilíbrio, se você não agir muito rapidamente, você pode ter um prejuízo que pode ser irreversível para manter a casa. E você vai arrastando ali meses e meses, né? Podendo ter sido rápido, né? Numa ação, numa análise do que você está a vender, num ajuste de menu, enfim. Tem várias coisas que você tem que estar presente nesse início, nesse arranque, para que a coisa possa sair melhor. Na hora que abre, eu sempre repito aqui, negócio tem risco. Negócio tem risco. A gente não sabe se aquilo vai funcionar. 40% em 5 anos vão estar fechados. E você fazer esse desenho mais próximo de uma realidade que você espera, com a experiência que se tem, com o benchmarking do mercado, pode lhe dar uma possibilidade de você estar do lado dos 60%, né? Dos vivos, digamos assim. Eu próprio já abri alguns restaurantes. Garantidamente eles não fecharam porque se comia mal, mas fecharam. É isso que eu ia perguntar, chefe, em termos de... Como aqui no lado B a gente gosta muito de partilhar esse tipo de informação, que muitas vezes a pessoa que está com um negócio que não está indo muito bem acha que o problema é com ele, mas não, acontece até com pessoas que estão há muito tempo no mercado. Se tem experiência, ajuda. Ajuda sobretudo a perceber. Mas isso não é garantia que funcione. Mas, na vida, e isto não se aplica só à restauração, se nós não fizermos e errarmos, fica difícil aprender. A questão é fazer, tem que se fazer, não é? Depois tem que saber corrigir e também há alturas que tem que saber desistir, não é? E já me aconteceu há muito pouco tempo, um restaurante, comecei, ele estava a andar bem, entretanto recebi uma proposta que alguém queria muito aquele espaço. O que eu disse, o que eu aconselhei aos parceiros do negócio foi eu acho que vocês têm que vender, porque essa oferta pode daqui a 3 ou 4 anos não ser possível, e é um retorno em pouco tempo bom. E a minha parte na restauração nunca é a parte financeira. A minha parte é sempre, seja como consultor, mais uma vez, ou como mentor, é sempre a questão do produto, o que é que vamos oferecer ao cliente e que ele está à espera, melhorar, trocar as emendas, tudo isso. Nunca é a questão financeira, porque
um cozinheiro que queira ser um bom financeiro e um bom cozinheiro, normalmente uma coisa não bate com a outra, e eu, por experiência própria, tenho absoluta certeza daquilo que estou a afirmar. Mas há situações que nós temos que saber dar passos atrás, não é? Desapegar. É. E é difícil esse processo, ou com o tempo as pessoas vão, os cozinheiros, os chefes vão ficando um pouco mais calejados? Os primeiros é difícil, mas depois desapegar. nós começamos a perceber que isso faz parte do jogo, não é? Mais um chefe hoje com notoriedade em Portugal não tenha tido uma experiência ou duas assim mais azedas, é sinal que ele nunca correu riscos e trabalhou sempre ou em hotéis ou em situações muito confortáveis, porque todos aqueles que têm notoriedade e que correram riscos já tiveram situações E é quando você aprende, as ergas amargas, e faz parte da aprendizagem. É quando você aprende, é quando você quebra ali que você diz, poxa, isso eu não devia ter feito, você faz toda uma análise. A gente só aprende no erro. E quando saber? Quando saber? A hora de fechar e a hora de desistir. Eu acho que essa é uma grande complexidade, né? Porque às vezes desistir ali na metade do caminho... Isso é psicanálise, não é? É muito melhor. Tem um lado psicanalítico, né? Daí. Porque a gente já teve alguns convidados aqui que comentaram de situações que a pessoa ela perdeu completamente o controle, né? Para além de perder o que tinha investido, acaba criando uma dívida, criando um problema para a vida. Um problema que vira uma bola de neve e depois não consegue safar-se. Eu acho que a questão de desistir tem muito a ver com a nossa percepção, não é? E também com a experiência. Mas há uma expressão que disseram-me um dia, por causa de um restaurante, que eu nunca mais me vou esquecer na vida. E é alguém que entende alguma coisa da área financeira. Pôr dinheiro bom em qualquer negócio que não está a funcionar, não resulta. É, interessante. E o que é dinheiro bom? Dinheiro bom é um dinheiro que já está ganho. Já está livre. Não é? Está limpo, está ali, está ganho. E estar a pôr num sítio que é São as questões dos sonhos, buraco, né? Um buraco não é bom negócio. Portanto, acho que, no fundo, a equação tem que ser essa. Há um dinheiro bom, coloca-se, tem que se perceber qual é esse limite de colocar. Se continuar a ir pelo cano, tem que se parar. Por isso que é importante o que o chefe falou, né, Samir? De ter uma pessoa que perceba muito de gestão, que entenda muito de gestão. Porque geralmente o perfil do cozinheiro e do chefe, eu não estou falando de todos, mas é mais criativo. Essa o parte artista, mais né? É o artista, a sensibilidade, ele entende eventualmente, mas também não dá para botar tudo. 100% da atenção em todas as coisas ao mesmo tempo, porque ninguém é máquina. Não. E há ali uma parte que depois uma coisa não joga com a outra. Não é? Hoje alguém que lidera pessoas tem uma ligação emocional com elas, não é? E muitas vezes essa ligação emocional também nos cria alguma cegueira. Cegueira e amarra-nos, não é? Porque custa-nos, conhecemos as pessoas, conhecemos as famílias e muitas vezes essas decisões de dar passos atrás implicam decisões frias, é uma folha de cálculo, não é? E a vida não é uma folha de cálculo, porque quantas vezes é que nós já fizemos um business plan e depois aquilo é tudo ao lado, não é? Acontece muitas vezes. Se tu colocamos no papel funcionasse, era maravilhoso, não é? Mas a maior parte das vezes não é bem assim e tem que haver reajustamentos. Então, se não há depois alguém que tem, no fundo, essa arma na mão da folha de Excel e dizer friamente acabou, fica para quem está à frente, não só pela emotividade de perder um sítio onde criava e fazia aquilo que gosta de fazer, há também a composição humana, não é? Eu estou muito à vontade para falar disso porque eu na pandemia resolvi não despedir ninguém. Olha. E como empresário foi a pior coisa que eu fiz na minha vida e que vou pagar isso por um bom tempo, né? Não, vou pagar para o resto da minha vida. Como pessoa senti-me lindamente, como cozinheiro também me senti lindamente, mas também tenho que concluir que passou algum tempo
E eu, na altura, senti-me lindamente, mas o retorno que eu deveria ter tido, humano e emocional, eu não o tive. Tanto que eu tenho uma das coisas mais negativas que para mim alguém pode fazer na vida é a ingratidão. Ser ingrato é daquilo. Eu prefiro um ladrão do que alguém ingrato. Porque um ladrão, já sei que é ladrão, roubou e acabou. A ingratidão nós nunca estamos preparados para ela. É como se fosse uma facada, né? Pelas costas. É uma facada grande. É. Com relação, só voltando à história de você entender os números, no financeiro, no arranque, você tem que ter uma crescente, né? E ela vai sendo crescente até você entrar ali no ponto de equilíbrio. A partir dali, primeiro entrar no ponto de equilíbrio já é, por si, uma dificuldade. Umas casas vão mais na frente, outras vão mais rápido, enfim. Esse acompanhamento após a velocidade que depois do ponto de equilíbrio que o restaurante ganha para chegar na velocidade de cruzeiro é que esse olhar, né, essa análise, quantas pessoas vão na sua casa, o ticket médio de cada uma, quanto está a crescer realmente, teve que meter mais gente, essas contas todas têm que ser feitas e essa análise tem que ser acompanhada logo de muito perto no início. Dali, os 2 primeiros anos, você consegue ter uma percepção. E antes disso, você consegue segurar por 1, 2 anos, né, a casa? Essa conta toda tem que ser feita antes. Né? Essa conta toda tem que ser feita antes de abrir, para você não meter o seu dinheiro limpo, seu dinheiro livre, né, no lugar que você não vai ter mais volta, vai arranjar uma dívida. Agora, voltando para a questão da concorrência, eu vou falar um pouco Quero que o chefe fale, na verdade, eu não vou falar nada aqui. Sobre esse processo, esses 40 anos de estrada, o que o chefe percebe que mudou muito em termos de perfil do que o público quer? Porque, pela percepção, nossa, eu como profissional, Sam como profissional, mas também como consumidores, a gente vê uma proliferação de espaços de brunch, espaços de pizzerias, espaços muito voltados para a coisa da comida mais, eu diria, internacional, né? Consumida em qualquer parte do mundo. Como o chefe vê esse processo evolutivo em termos da presença da cozinha portuguesa e como esses negócios interferem ou não nesse panorama da restauração? Interferem garantidamente e eu tenho que confessar que vejo isso com alguma preocupação, porque nós falamos muito que não faz muito sentido ir à Alemanha comer um hambúrguer na McDonald's, ir aos Estados Unidos comer um hambúrguer na McDonald's, porque é uma coisa que é igual no mundo inteiro. E nós estamos a ver que não é hoje só os hambúrgueres, e as pizzarias, como eu chamo a metro, mas começamos a ver que começa a haver é tudo muito idêntico no mundo inteiro e começa-se a perder a identidade de cada país, a identidade de cada região, a forma que nós temos de estar à mesa, embora as identidades elas evoluem, tanto que existem sempre num país normalmente 3 cozinhas. A cozinha regional, que é a que se faz nas regiões, a cozinha tradicional, que é aquela que tem evolução de 10 em 10 anos, portanto é uma tradição que é passada de família para família, e existe depois a cozinha contemporânea, que é no fundo a que dá aso àqueles que são mais criativos. Agora, o que eu acho é que nós temos que ter muito cuidado relativamente a esses movimentos, porque não só é concorrência, mas também descaracteriza a nossa identidade. Há 30, 40 anos atrás, cada esquina em Lisboa tinha uma padaria com bolos de verdade. Bolos feitos de manteiga, bolos feitos com ovos, tudo de verdade. Hoje temos que andar à procura com indicação onde é que nós vamos comer esses bolos. A maior parte desses novos espaços de brunch, que tudo leva abacate, tudo, se analisarmos bem, há bons também, como é evidente, mas se nós analisarmos bem a composição e a qualidade dos produtos que estão nesses brunches, é assustador. Um bolo, um simples pastel de nata, que eu meto na boca, e que se a massa for boa, não é feita com
com margarina, não cola no céu da boca. Se eu morder um bolo que é feito, uma massa folhada que é feita com margarina, cola no céu da boca. Já alguém pensou como é que são feitas as gorduras hidrogenadas? Azeite, toda a gente sabe como é que é feito. Manteiga também sabem como é que é feito. Banha, seja ela de pato ou de porco, também sabem como é que é feito. E as outras? Nós temos que saber o que é que comemos. Temos de nos preocupar com aquilo que comemos. E aquilo que eu vejo relativamente à questão que me colocou é que a maior parte dos espaços que abrem não têm esse cuidado, mas o público que os procura também não tem esse cuidado. Aí a gente volta para a questão da literacia e do conhecimento que o público tem e o que ele exatamente. quer exigir, né? E o que muitas ele quer vezes, consumir. eu próprio tenho que vos confessar que eu às vezes vejo espaços tão cheios e eu, de antes até ia, hoje tenho vergonha de ir, tenho vergonha de me verem lá. Então peço a alguém da minha equipa para ir. Não é? Para me fazer tipo quase um relatório do que é que está a passar. Um cliente oculto. E sim, mas acreditem que eu faço isso muitas vezes. E eu pergunto a mim próprio como é que é possível isto acontecer e haver clientes para este produto. Mas lá está. É uma tendência mundial posso, dos ultraprocessados, não é? Então você tem isso dentro não de posso casa. fazer nada, não é? Se você vai num frigorífico em qualquer grande superfície, comprar um congelado, se você olhar a lista de ingredientes ali e de conservantes e um monte, aquele não sabe como é que foi feito. E aí isso os restaurantes, e eu entendo o que o chefe está a dizer, compra aquilo já daquele jeito, congelado. Eles Porque a gente ainda a gente não vai ter tempo hábil para isso, mas a gente muito na questão dos custos, né? Que trabalhar mas eu não concordo com isso. Não? Não, em relação aos custos, não. Porque assim, tudo o que seja processado normalmente é mais caro do que o produto natural. Porque o processado é uma indústria que tem que ter lucro, não é? O natural, as coisas são um bocadinho diferentes. Agora, tem que haver uma gestão disso. Eu não tenho que comer todos os dias 200 gramas de carne e 200 gramas de peixe. Eu normalmente tenho o hábito ao sábado de ir ao mercado de Campo de Ourique, gosto de comprar uns peixes e fazer o almoço, ou para amigos, ou para a família, e vou para a tasca e faço o almoço. E as pessoas, algumas reconhecem-me. Estava um jovem lá na banca do peixe e estava-me a perguntar se podia levar raia, se raia era bom. E eu aproveitei para fazer ali um bocadinho de política daquilo que é a minha área. E disse-lhe, você já viu quantos peixes é que há a menos de 10 euros? Do mar, e haviam 12 peixes a menos de 10 euros. E a maior parte das pessoas todas levam salmão a 18 euros o quilo. As pessoas não pensam que salmão hoje, a forma como ele existe, é feito em aviários. Quando podem comer peixes que vêm diretamente do mar, até me podem dizer que o mar hoje tem microplásticos, que tem metais pesados, tudo. Mas o peixe do mar, além de microplásticos e metais pesados, não tem mais nada. É supostamente puro. O peixe de aviário, não é? Tem os microplásticos, tem o metal pesado e tem as outras coisas todas, não é? Tem os químicos. São a ração. A ração para deixar. Há hoje, da aquacultura, peixe de boa qualidade. Mas o preço também não é barato. É quase tão caro quanto o peixe que se não há milagres, no mar. Né? Não há milagres. Não. A mesma coisa acontece com os alimentos. É assim, as pessoas ficam muito espantadas do preço de um frango biológico. Porque o outro custa, eu diria, 3, 4 euros e o biológico custa 14, 15. Uma ave, para engordar 1 quilo, tem que comer 10 quilos. Então, se tem que comer 10 quilos de coisas boas para engordar 1 quilo, tem que ser obrigatoriamente mais caro. E isto depois aplica-se a tudo o resto. A outra coisa é, se nós abatemos um animal bovino, ele só tem 2 filé mignons, eu estou a falar brasileiro, lombos, para vocês entenderem, e 2 contrafilés, que é vazio em Portugal. Só tem 2. Depois há todo outro produto, que são carnes que não dá, a maior parte dela, para comer em bifes, mas dá para, na nossa cultura, tanto na brasileira como na cultura portuguesa, dá para comer lindamente.
carne guisada, carne estufada, carne feita no forno. É Tá. maravilhoso. Técnica é que não vai... é? É maravilhoso. Tem que se fazer, é programado e com o tempo tem que se esquecer lá e ponto final. Mas são carnes a nível nutritivo muitas vezes melhores até que as supostas carnes nobres, porque se estivermos a falar de colagênio, são carnes que têm muito mais colagênio junto ao osso ou com as cartilagens do que propriamente um bife, não é? E que as pessoas muitas vezes ou têm preguiça de fazer ou simplesmente... Às vezes não conhece, às vezes descartam, até preconceito também, né? A questão descartam da por língua, questão, do rabo. Não, exatamente né? por preconceito. São partes Fígado, menos, o peito, não é? No Brasil fazem uma coisa que é a janela da costela, não é? Que é assada e, por exemplo, nós lá na Tasca, quando fazemos churrasco, temos lá um gaúcho que mete aquilo logo às 8 da manhã e vamos comer só à noite. Aquilo é divino. Quem olha, se for comprar, é uma carne que não é nada sugestiva. É maravilhosa. Portanto, os produtos, todos eles, desde que sejam frescos e de uma origem boa, são todos bons. Tem que haver capacidade de os cozinhar. E é aí que entra a concorrência. É aí que entram os bons restaurantes. Os bons restaurantes, supostamente, não deviam ter concorrência. Sabem porquê? Porque não há muitos. Não há muitos bons restaurantes. Não há muitos restaurantes que tecnicamente entreguem aquilo que deviam entregar. Os que há tinham mais que razão para terem muito sucesso. E infelizmente alguns não têm assim tanto sucesso. Há restaurantes que entregam com uma qualidade extrema há muitos anos. Os Cholatos Presuntos, o Ramiro. Há bastantes em Portugal. Por esse país todo há bastantes. Mas eles têm uma grande vantagem. É a idade no tempo que estão no mercado. E eu até arrisco-me a dizer, eles não precisam nem de Instagram, nem de artigos artigos no Estão numa maturidade já. Exatamente. Mas porquê? Porque entregam. Porque são restaurantes que entregam. Se não entregassem, não estariam com essa consolidação. E mantém o padrão durante o tempo, né? Podem às vezes oscilar de uma coisa ou outra, mas há uma preocupação da matriz da casa manter aquele padrão. Porque muitas vezes as coisas também podem fugir um bocadinho de controle, ou porque houve problemas com o pessoal, ou houve problemas com a matéria-prima, mas há uma preocupação constante de manter aquele padrão. No geral, quem tem idade no mercado e mantém esse padrão, não tem os problemas de concorrência. Tem mais problemas de concorrência quem abre inicialmente e tem que fazer esse caminho. Porque, eu repito, quem trabalha direito, há mais que clientes suficientes para não haver, para a concorrência não ser tão aguerrida como é. O grande problema é que existe hoje muitos estabelecimentos que chamam restaurante, que na verdade são uma grande concorrência e que fazem mal ao estômago das pessoas, fazem mal à identidade daquilo que nós somos e também, na minha opinião, fazem mal àquilo que é a razão por que nós devemos ir a um restaurante. Bom, estamos chegando ao final. Opa, Mais já. um papo incrível. Bom, chefe, a gente sempre finaliza pedindo aos chefes que vêm aqui, os empresários, para falar qual que é a pedra no sapato da gastronomia, o lado B, que ninguém vê, mas que é uma grande dificuldade para quem trabalha nesse setor. Acho que a pedra do sapato, quem leva este setor muito a sério, o nosso grande problema é a família. É que gerir muitas vezes a nossa entrega e a necessidade que os espaços têm da nossa presença com a vida familiar. E quando eu digo familiar, é mãe, pai, filhos, a nossa parceira ou parceiro, não é nada fácil. E às vezes olhamos para trás e questionamos muitas vezes se não devíamos ter sido um bocadinho mais equilibrados relativamente a essa gestão. Um insight interessante. Muito, muito. Bom, Sami, muito obrigada pela companhia. Obrigada. Mais uma vez, com esses insights tão importantes para as pessoas que escutam e acompanham o podcast. E, chefe,
Obrigado Muito pelo obrigada convite. também Obrigado. pela Obrigada. presença e pela partilha e pela generosidade de dividir com a gente tanto conhecimento e tanta experiência. Obrigado. Obrigada. Este foi mais um episódio do Lado B da Gastronomia. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Lado B da Gastronomia.